Olha, o prefeito de Blumenau assinou hoje pela manhã a permissão para que táxis trafeguem nos corredores de ônibus da cidade. Uma medida temporária, mas inclusive temporária de teste, né? Mas que pode se tornar permanente no município. O Marco Aurélio Júnior acompanhou a assinatura e a felicidade dos taxistas, que inclusive, você percebe aqui, acabaram passando uma manifestação de apoio e de gratidão ao Executivo Municipal com o apoio da presidência da Câmara. Acompanhe aqui na tela. Estamos aqui na Prefeitura de Blumenau, acompanhamos essa assinatura e vamos conversar agora com o prefeito da cidade de Blumenau para falar um pouco mais sobre essa liberação agora dos táxis, uma liberação provisória, temporária por enquanto, dos táxis nos corredores de ônibus aqui no município durante a Oktoberfest. Prefeito, boa tarde para o senhor. Como é que foi permitir isso? Por que se tornou uma medida? Bom, é uma ação que veio a pedido dos táxis, da categoria, já tem nos questionado durante bastante tempo. Chegou à Câmara de Vereadores, o presidente Almir e os vereadores trouxeram essa demanda para nós. Ela já estava pronta, inclusive, antes do final do primeiro turno, mas para não ser entendido como uma medida eleitoreira, decidimos fazer isso depois do primeiro turno e hoje estamos aqui assinando esse uso do corredor de ônibus pelos nossos táxis, fruto também do aumento do corredor de ônibus que nós desenvolvemos no nosso governo, dando aí a possibilidade da gente poder, durante outubro, fazer uma avaliação mais aprofundada e com essa avaliação podemos levar essa medida adiante, favorecendo essa categoria e, claro, quanto mais rápido for o transporte passageiro, mais barato sai inclusive para o próprio passageiro. Quanto antes ele chegar lá no destino, o passageiro vai pagar menos. Então, é uma ação que beneficia sim os taxistas, mas sobretudo beneficia o nosso passageiro do táxi que vai com isso economizar dinheiro e poder chegar mais rápido ao seu destino. E para que se torne permanente, depende principalmente dos taxistas, né? Claro, depende deles poder aderir às regras que foram colocadas no decreto e importante também é a compreensão de todos os passageiros que o corredor, de todos os motoristas, que o corredor não está liberado para os outros motoristas, está liberado para os taxistas com passageiro dentro, né? Ou seja, o táxi vai poder usar com o passageiro. Quando não estiver com o passageiro, não pode ser utilizado. Então, o objetivo central é acelerar esse processo. E por que os táxis? Porque os táxis são regulamentados, eles têm toda uma regra em relação a isso, eles são fiscalizados periodicamente, tem uma avaliação em relação à qualidade do serviço e são da cidade de Blumenau, então a gente tem apoiado e seguindo uma decisão, uma avaliação técnica da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e, ao mesmo tempo, uma ação que já está sendo desenvolvida em outros lugares do Brasil, outras grandes cidades já desenvolvem a mesma ação. Nós entendemos como ser possível fazer essa ação. Perfeito, obrigado prefeito. E justamente para falar sobre essa avaliação técnica, vamos conversar com o secretário municipal de Trânsito e Transportes, o Fábio Campos, porque precisa ser feita uma avaliação, precisa obter dados para poder fazer uma permissão como essa, né? Como é que foi toda essa avaliação técnica para aí sim permitir os táxis nos corredores de ônibus de Blumenau? Boa tarde. Boa tarde. Já era uma solicitação dos taxistas e como vai ser a fiscalização para que eu possa no final trazer um parecer se foi favorável ou não. Primeiro, o táxi só pode utilizar a faixa exclusiva com o passageiro e é importante o táxi lembrar que ele deve respeitar o que? A velocidade da via e também dar prioridade de passagem para o ônibus. Então é importante que o táxi fique atento e teremos sim um monitoramento por câmeras para visualizar realmente o comportamento do táxi, porque o táxi também na faixa exclusiva é uma demanda já de outras cidades. E Blumenau merece sim um teste, porque caso seja positivo, vai favorecer muito o usuário, não somente o táxi em si, mas também o próprio usuário do táxi. E a respeito do trânsito, terá impacto ao trânsito de Blumenau? Que impacto que é esse que pode ter, de acordo com as avaliações feitas pela Secretaria? Na verdade, creio que não, pelo contrário, deverá sim dar um fôlego maior, inclusive de menos veículos na faixa comum e alguns na faixa exclusiva, eu acho que vai colaborar sim. Perfeito, obrigado secretário. E para finalizar, conversar com o presidente da Copertaxi, né, o Aelson, que você foi um dos responsáveis até por cobrar da prefeitura uma medida como essa, né? Como é que está a emoção agora também de conseguir conquistar isso para os taxistas de Blumenau? Boa tarde. Boa tarde. A emoção nossa é grande, né? Queremos agradecer muito aí ao Poder Público por ter ouvido, né, o nosso anseio aí. Quero agradecer aí ao presidente da Câmara, o Almir Vieira, que foi uma pessoa que deu ouvido para nós e viabilizou aí nós poder conversar com o prefeito. O prefeito entendeu aí, né, esse nosso pedido e como o prefeito falou aqui,
esse pedido é para que todos os usuários do táxi, ele consiga ter mais agilidade, né, no trânsito. E isso, nós vamos, nada melhor do que essa época para fazer esse estudo aí, né? Esse teste, porque está vindo gente de São Paulo, de Brasília, Joinville, que já usa, Curitiba, usa o corredor de ônibus lá para meio de transporte do táxi. Então, vocês vão poder vir de fora, visitar Blumenau e vão andar no táxi aqui pelo corredor de ônibus. A gente está muito satisfeito, acredito que aumenta muito aí a nossa demanda, né? E também a gente está feliz aí com a aceitação do nosso parceiro do táxi, que se comprometem em fazer a coisa acontecer do jeito certo para que não seja só esse mês, mas sim continuar um decreto permanente aí, a nossa torcida. Perfeito, muito obrigado então a Elson. Vieram também mais taxistas da Copertaxi aqui junto acompanhar essa assinatura desse decreto, dessa medida, permitindo então, liberando os taxistas com passageiro dentro do veículo nos corredores de ônibus de Blumenau. Obrigado pela participação, Marco Aurélio Júnior. Sobre esse assunto, parabéns pela iniciativa, é fundamental. E eu fiz questão, inclusive, de dizer o seguinte: tragam o secretário de Transportes ao vivo no programa Tribuna do Povo, para poder conversar com ele sobre esse assunto, corredor de ônibus liberado aí para os táxis, no período de teste, período da Oktoberfest, mas que pode ser, quem sabe, se der tudo certinho, permanente, né? Viabiliza quem tem alvará, quem tem licença, para poder utilizar aí justamente o transporte legalizado na cidade de Blumenau e efetivamente poder conversar sobre esse assunto com o secretário. Inclusive, o Renan está me falando no ponto aqui que, Alexandre, teu pedido foi atendido. Eu estou vendo, está aqui na minha frente, o secretário de Transportes e presidente da Comissão de Segurança da Oktoberfest na sua 39ª edição. Você já deu boa tarde, mas seja bem-vindo aqui à ND ao vivo agora no estúdio, Fábio. Grato, Alexandre, pela oportunidade. Estamos juntos a somar, né, em relação à segurança da festa e também à segurança viária. Né? Legal. E o Fábio é técnico, não é? O que é importante, ele é técnico, ele é presidente, aliás, ele é o secretário da Secretaria de Trânsito e Transporte de Blumenau e ele é técnico. Quando eu falo de trânsito, eu falo com quem entende realmente, estudou e se atualiza a todo momento sobre a questão trânsito no país chamado Brasil. Secretário, essa iniciativa aqui, o senhor já se coloca, é teste. E quais são os quesitos que serão verificados para ver se poderá, quem sabe, ser definitiva a iniciativa de trafegar aí os táxis no corredor de ônibus? Alexandre, é importante lembrar que isso vai depender dos táxis, né? Porque qual foi a proposta, qual foi o primeiro estudo que foi feito, né? Algumas cidades do porto de Blumenau já tem essa autorização pelos táxis em faixa exclusiva de ônibus e deu certo. Mas para dar certo, Alexandre, o taxista precisa cumprir algumas regras. Transportar ou utilizar a faixa somente com passageiro. Opa! Isso é importante. Não pode estar vazio. Não. Mas estou indo pegar passageiro. Não pode. Tá? Porque o táxi em faixa exclusiva, com o passageiro, a luzinha no teto fica acesa. A luz apagada é sem passageiro. E nós vamos monitorar isso pelas câmeras. Segundo ponto, quando tiver um ônibus aproximando daquela faixa, o táxi deverá dar passagem para o ônibus. E terceiro, o táxi deve respeitar a velocidade da via. Se atender esses 3 requisitos em 30 dias e foi eficiente o transporte, a população aceitou o transporte dessa forma, nós tiramos um pouco o táxi da via comum, vai para a faixa exclusiva, é um credenciado nosso, porque o taxista, eu consigo saber quem é o condutor, o ano do veículo, eu tenho a sua negativa criminal, então eu tenho controle sobre esse condutor. Se está legalizado, não está ligado, isso, se é clandestino ou não. Isso, é um parceiro nosso da prefeitura, como é feito também hoje o transporte escolar. Perfeito. Então é importante a gente explanar bem o motivo, né, porque é um credenciado junto à nossa secretaria e com certeza vai depender deles. Eu falei muito com eles antes, Alexandre, e é um pedido já não é de hoje, desses motivos. Ó. Inclusive, eles vão colaborar para controlar a velocidade de alguns veículos que usam a faixa exclusiva sem autorização. Porque é muito comum, Alexandre, alguns usarem a faixa exclusiva e ao estar nela, ele excede a velocidade da via. Perfeito. E o táxi não é para fazer isso. Vai embora. Isso, não, é para andar dentro da velocidade da via, ser 50, 60, 40, ajuda a manter o quê? A circulação segura. Não é porque está no corredor de ônibus que pode estar acima da velocidade que a via permite. Que alguns falam corredor de ônibus,
acha para correr, e não é, né? É para respeitar a velocidade da via. Boa, essa é boa. A inteligência é falta para alguns. Mas vamos lá, alguns são desprovidos de inteligência e acham, né, corredor é para correr. As ideias, né? Mas e deixa eu lhe falar, eu soube falar uma coisa que me gerou aqui uma preocupação. Então, uma das regras, são 3, e uma delas, a segunda regra, é quando está vindo um ônibus, o táxi ir para fora do corredor de ônibus. Isso sair mesmo. do corredor de ônibus. Isso. Para dar prioridade para o ônibus. É porque a faixa é exclusiva para o ônibus, a exceção é o táxi e o transporte escolar. Nesse caso específico é o táxi. Né? É o táxi. Ele prevalece a preferência do ônibus. E todos os corredores, exceto o da Rua de Setembro. Isso, contrafluxo lá em cima não pode. Tá, vamos lá então. E aí o senhor sabe como é que é o ser humano no volante, né? Meio, tá lá, tá pensando na morte da bezerra, tá lá conversando com o passageiro, tá distraído, e vem o ônibus atrás. E aí, como é que tá a orientação certinha? Porque às vezes o cara não se toca, vai. Alexandre, para que todos tenham conhecimento, todos os nossos ônibus são monitorados também. Né? Tem um rastreador. Então, se a gente perceber se algum dos ônibus demorou a viagem, né, algum motivo parou muito durante a viagem, vamos buscar os motivos. Temos um monitoramento de câmeras. Sim. E vamos buscar, foi realmente uma fila, porque o táxi não deu a vez. E isso a gente vai fazer um levantamento, para daqui a 30 dias a gente verificar, realmente funcionou, não funcionou, para a gente poder realmente definir isso de vez ou não. Eu quero que dê certo. Isso é importante. Afinal de contas, os taxistas, sinceramente, os taxistas neste país, com os aplicativos que acontecem, todo mundo merece ganhar o seu dinheiro, tá tudo certo, tudo maravilhoso. Mas aí os taxistas ficaram meio aí no pão e água, né? E agora tem a possibilidade de poder ter uma fluidez com passageiro no interior do carro para fazer a coisa acontecer de forma mais ágil. Alexandre, como Secretaria de Transporte, nós temos uma preocupação com esse segmento. É um segmento histórico, é um segmento que leva a bandeira do município, né? É um segmento que atende o turista, é o primeiro que aborda o turista. E que gera imposto para a cidade, o dinheiro então que é importante fica. ter esse teste, né? E que com certeza vai dar certo aí, que ficou um modelo para as demais cidades da região. Eu recebi algumas ligações, mensagens hoje pela manhã de taxistas, meu amigo Faustão, o Luiz Carlos Deixamos, o Calinho, mandou mensagem para o Alexandre, poxa, parabeniza aí o prefeito Mário, a administração, o secretário Fábio, o Almir Vieira também, pessoal da Câmara, que fez acontecer, isso é bom, faz tempo que eu não vejo tão satisfeito. Estamos para somar, né? Inclusive, falar em taxistas, tem uma disposição bem legal em termos de tratamento dos táxis na Vila Germânica, né? Um local específico, táxi, né? Próximo das saídas, como também tem para o aplicativo também. Né? Então todos têm o acesso próximo do embarque e desembarque da vila.